Vamos abordar a intriga de Jezabel pela ganância e a injustiça contra Nabote, um jardineiro, agricultor que possuía uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe, localizada na cidade de Jezreel. No relato bíblico de 1 Reis, capítulo 21, versículos de 1 a 16, encontramos a intrigante história de Jezabel e Nabote, que serve como um poderoso exemplo das consequências nefastas da ganância, manipulação e injustiça. A história de Jezabel e Nabote é um relato que ilustra vividamente o abuso de poder e a crueldade que podem surgir quando os interesses egoístas estão em jogo. No início, encontramos Nabote, um homem simples e honrado que possuía uma vinha ao lado do palácio real. A vinha era uma propriedade de grande valor para Nabote, não apenas como fonte de sustento, mas também como uma herança de família. Essa vinha, além de ser uma fonte de subsistência para Nabote e sua família, também representava uma herança preciosa, um legado de suas raízes e tradições familiares. Jezabel, por outro lado, era uma mulher astuta e ambiciosa, determinada a satisfazer os desejos do seu marido, o rei Acabe, a qualquer custo. Quando Acabe expressou o desejo de adquirir a vinha de Nabote, Jezabel viu uma oportunidade de agir em prol dos interesses da coroa e, consequentemente, dos seus próprios interesses. No entanto, Nabote recusa-se a vender sua propriedade, fundamentando-se no direito de propriedade estabelecido pela lei de Moisés. Esse obstáculo irrita profundamente Jezabel, que usa de sua influência sobre o rei para manipular a situação a seu favor. No meio dessa trama, vemos Jezabel empregar uma série de artimanhas para alcançar seus objetivos egoístas. Ela manipula o poder real de maneira maquiavélica, tecendo uma teia de mentiras e falsas acusações contra Nabote. Ela o difama perante o povo e os líderes locais, acusando-o de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Essas acusações são infundadas, mas Jezabel não se importa com a verdade. Seu único objetivo é assegurar a posse da vinha para o rei Acabe. A cruel injustiça contra Nabote atinge seu ápice quando ele é injustamente condenado à morte, por ordem dessa rainha cruel Jezabel. A justiça é pervertida em favor dos poderosos, e Nabote é privado não apenas de sua propriedade, mas também de sua vida. Sua morte é um testemunho sombrio do abuso de poder e da corrupção que permeiam os mais altos escalões do governo. Este momento nos lembra da importância de resistir ao mal e de lutar pela justiça, mesmo quando somos confrontados com a tirania dos poderosos. Ele nos alerta sobre os perigos da ambição desenfreada e do desejo de poder a qualquer custo. E, acima de tudo, ele nos lembra da necessidade de permanecer firmes em nossos princípios e valores, mesmo quando enfrentamos adversidades e oposição. A história de Jezabel e Nabote serve como um lembrete poderoso de que, no final, a justiça prevalecerá e que as ações ímpias eventualmente enfrentarão as consequências de seus atos, como veremos nessa narrativa. Devido a essa injustiça contra Nabote, o profeta Elias é enviado por Deus para confrontar o rei Acabe. Elias era conhecido por ser um defensor incansável da justiça divina e da vontade de Deus, e ele não hesitava em enfrentar os líderes do povo quando estes se desviavam do caminho correto. Podendo ser encontrado em 1 Reis, no capítulo de número 21, versículos de 17 a 29. Ao encontrar Acabe, Elias denuncia de forma veemente os pecados do rei e sua cumplicidade na injustiça cometida contra Nabote e sua família. Ele não teme confrontar o poder real e, com coragem e determinação, proclama a palavra de Deus sobre a casa de Acabe, anunciando juízo e desgraça sobre ele e seus descendentes. O confronto entre Elias e Acabe é um dos momentos mais marcantes da narrativa bíblica, destacando-se como um embate entre o profeta de Deus e o poder real corrompido.
No início desta narrativa, somos apresentados ao profeta Elias, uma figura carismática e intrépida, conhecida por sua firmeza na defesa da justiça divina e pela sua inabalável fé em Deus. Elias surge como um defensor da vontade de Deus e como um crítico contundente dos desvios morais e espirituais do rei Acabe e de sua esposa Jezabel. Seu propósito é restaurar a fidelidade do povo de Israel ao Senhor e confrontar os líderes corruptos que desviaram a nação do caminho da retidão. O confronto entre Elias e Acabe é carregado de tensão e dramaticidade, pois envolve não apenas um embate entre dois indivíduos, mas sim entre duas visões de mundo opostas, a justiça divina versus a corrupção humana. Elias não teme denunciar os pecados do rei e de Jezabel, mesmo diante da ameaça iminente à sua própria vida. No meio desse confronto emocionante, Elias confronta Acabe e denuncia abertamente seus pecados, lançando sobre ele a palavra de juízo divino. Ele não hesita em expor a idolatria, a injustiça e a opressão que permeiam o reinado de Acabe e Jezabel, proclamando a reivindicação de Deus sobre eles e sua descendência. A narrativa atinge seu clímax quando Elias desafia os profetas de Baal para um duelo de sacrifícios no Monte Carmelo, demonstrando o poder sobrenatural do verdadeiro Deus diante dos falsos deuses adorados por Acabe e Jezabel. Este confronto não apenas confirma a autoridade divina de Elias, mas também expõe a impotência dos ídolos pagãos e a falsidade da religião promovida pelo rei e sua esposa. Nesse ponto crucial da história, o confronto entre Elias e Acabe serve como um lembrete poderoso da soberania de Deus sobre os assuntos humanos e da necessidade de submeter-se à sua vontade soberana. A narrativa nos lembra que, mesmo diante da oposição e da perseguição, aqueles que permanecem fiéis aos princípios da justiça e da verdade serão fortalecidos pela mão protetora do Senhor. Indo um pouco mais além nesta narrativa, podemos ver a ascensão de Jeú na profecia do profeta Eliseu. Jeú era um comandante em Ramote-Gileade e Eliseu pede a um de seus discípulos para ungir Jeú como rei sobre Israel. Jeú era um comandante militar corajoso e determinado, e a unção dele como rei foi um momento crucial na história de Israel. Eliseu instrui seu discípulo a realizar essa unção em segredo e a proclamar sobre Jeú a mensagem de Deus, anunciando o juízo divino sobre a casa de Acabe. A ascensão de Jeú na narrativa bíblica é marcada pela escolha divina para realizar um propósito específico, executar o juízo sobre a casa de Acabe e Jezabel, trazendo consequências para os pecados cometidos por eles e seus descendentes. Jeú é apresentado como um líder militar e político, cuja ascensão ao trono é impulsionada por uma missão divina de restaurar a retidão e a adoração a Deus em Israel, visto em 2 Reis, no capítulo 9, versículos de 1 a 10. Assim, podemos ver a exploração da unção de Jeú como rei e da profecia de Eliseu sobre a destruição da casa de Acabe, mostrando como esses eventos se desenrolam. A unção de Jeú como rei é um momento crucial na história de Israel, marcando o início de uma nova era de liderança e reforma. O profeta Eliseu desempenha um papel significativo nesse processo, ungindo Jeú como rei e transmitindo a mensagem divina sobre a queda da casa de Acabe. Essa profecia é o catalisador para a ascensão de Jeú ao poder e para a realização do juízo divino sobre a casa real. Ao longo desse processo, vemos Jeú consolidando seu poder, enfrentando oposição e superando desafios para cumprir sua missão designada por Deus. Sua ascensão é marcada por confrontos violentos e reviravoltas políticas, enquanto ele busca estabelecer sua autoridade e reprimir a idolatria que se espalhou pela nação. A profecia de Eliseu se cumpre de maneira impressionante à medida que Jeú executa juízo sobre os descendentes de Acabe e Jezabel, eliminando todos os vestígios da casa real.
Sua determinação em erradicar a idolatria e restaurar a adoração a Deus o torna um líder temido, mas também respeitado, cujo reinado é lembrado como um período de reforma e restauração espiritual em Israel. Assim, a ascensão de Jeú e a profecia de Eliseu destacam a soberania de Deus sobre os assuntos humanos e a importância de obedecer à sua vontade, mesmo quando isso requer ações drásticas. Esses eventos também servem como um lembrete do poder redentor de Deus, capaz de trazer justiça e restauração, mesmo nas situações mais sombrias. Adentramos agora nessa narrativa sombria e merecida sobre essa rainha sem escrúpulos. Podemos demarcar como um evento sombrio e impactante na narrativa bíblica. Podemos ver em 2º Rei, capítulo de número 9, versículos de 30 a 37 que, no início do relato, Jezabel, ciente da iminente chegada de Jeú ao palácio, se prepara para enfrentá-lo com uma atitude desafiadora e arrogante. Ela se veste com elegância e se enfeita, demonstrando sua confiança e determinação, mesmo diante das ameaças ao seu reinado e à sua vida. Essa atitude reflete a natureza obstinada e impiedosa de Jezabel, que se recusa a reconhecer sua culpa e a se arrepender de seus pecados. No entanto, a cena logo toma um rumo sombrio quando os eunucos de Jezabel se rebelam contra ela. A traição dos eunucos de Jezabel marca um ponto de virada na história, quando aqueles que estavam ao seu serviço se voltam contra ela. Confrontada com a chegada de Jeú e ciente das consequências de seus atos, Jezabel se vê isolada e abandonada pelos que antes a serviam. Essa traição é um golpe devastador para Jezabel, que agora se vê sem proteção diante do destino que a aguarda. E sem pensar duas vezes, ela é lançada pela janela. O fim de Jezabel é rápido e violento, pois ao cair no chão, sendo traiçoeiramente pisoteada pelos cavalos estraçalhada, sua morte é testemunhada pelos que a serviram e pelos que testemunharam sua crueldade, e seus restos são devorados pelos cães, cumprindo assim a profecia de Elias e afirmando que nada fica oculto aos olhos de Deus. A morte de Jezabel é um desfecho trágico e violento que encerra sua história de maldade e injustiça. O destino de Jezabel é selado quando ela cai em desgraça, e seu castigo por profanar um seguidor fiel e devoto a Deus. Sua morte é testemunhada pelos que a serviram e pelos que testemunharam sua crueldade, e seus restos são devorados pelos cães, cumprindo assim a profecia de Elias. Esse desfecho sombrio nos lembra das consequências inevitáveis dos atos ímpios e da justiça final que aguarda aqueles que se opõem aos planos de Deus. A morte de Jezabel é um lembrete vívido da transitoriedade do poder humano e da certeza do juízo divino sobre os ímpios, e, ao mesmo tempo, é um testemunho do poder redentor de Deus, que eventualmente traz justiça e restauração para aqueles que sofrem nas mãos dos opressores. Essa passagem nos lembra das consequências inevitáveis dos atos ímpios e da justiça final que aguarda aqueles que se opõem aos planos de Deus. É um lembrete vívido da transitoriedade do poder humano e da certeza do juízo divino sobre os ímpios. E, ao mesmo tempo, é um testemunho do poder redentor de Deus, que eventualmente traz justiça e restauração, mesmo nas situações mais sombrias. A história de Jezabel e sua queda traz consigo uma série de lições morais e espirituais que ressoam através dos tempos. Ela nos alerta sobre os perigos da ganância, da arrogância e da manipulação, mostrando como esses traços podem levar à destruição pessoal e ao juízo divino. Além disso, a história nos lembra da importância de permanecer fiel aos princípios éticos e morais, mesmo quando confrontados com a adversidade e a tentação. Neste vídeo, exploramos os temas de justiça, soberania divina, consequências dos atos humanos e o papel dos profetas como mensageiros de Deus. E ao examinarmos mais de perto a história de Jezabel,
somos confrontados com uma série de temas fundamentais que ecoam ao longo das Escrituras. A questão da justiça é central, destacando como as ações ímpias eventualmente enfrentam as consequências do juízo divino. A soberania de Deus é evidente, mesmo nos eventos mais turbulentos da história humana, mostrando como ele dirige os destinos das nações de acordo com sua vontade soberana. Além disso, a história de Jezabel destaca o papel crucial dos profetas como mensageiros de Deus, chamados a denunciar o pecado e proclamar a justiça. Elias e Eliseu surgem como figuras proeminentes nessa narrativa, lembrando-nos da importância de ouvir a voz de Deus e obedecer às suas instruções, mesmo quando isso requer coragem e sacrifício. Fica aqui uma chamada para a reflexão sobre nossas próprias ações e escolhas, e a importância de viver de acordo com os princípios da justiça e da retidão, reconhecendo que, no final, a verdade sempre prevalece. Portanto, que possamos aprender com a história de Jezabel e aplicar suas lições em nossas próprias vidas, buscando sempre andar nos caminhos do Senhor e viver em harmonia com seus preceitos. Que possamos ser fiéis à sua vontade, confiantes de que, no final, Ele trará justiça e redenção para todos os que o seguem com sinceridade de coração. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.